Amperímetro, voltímetro. Para que serve um amperímetro? Para que serve um voltímetro? Como instalar um amperímetro e um voltímetro? E o que ele quer dizer com amperímetro ideal, voltímetro ideal? Vamos pensar aqui num circuito. Aqui eu tenho um gerador, aqui eu tenho um resistor. O que eu quero é medir a corrente que passa nesse circuito, então eu tenho que inserir um amperímetro. E eu quero medir a DDP no gerador, então eu preciso também colocar um voltímetro. Como é que eu meço a corrente? Não tem jeito, eu tenho que abrir o circuito, galera. Ó, abrir o circuito. Faço o quê? Vou colocar ali dentro do circuito o meu amperímetro. Para que eu possa medir corrente, a corrente tem que atravessar por dentro do amperímetro. Mas professor, se a corrente passa pelo amperímetro, o amperímetro também não tem resistência e aí aumenta a resistência do circuito e cai a corrente? É verdade que se eu coloco um amperímetro, aumenta a resistência do circuito. Mas o que a gente faz? Normalmente se trabalha com o que a gente chama de amperímetro ideal. O que seria um amperímetro ideal? É um amperímetro que tem uma resistência comparada à resistência do circuito tão baixa que eu digo que essa resistência tende a zero. Mas eu também quero medir a DDP na bateria. Diferentemente do amperímetro, que eu instalo ele em série, o voltímetro a gente vai instalá-lo em paralelo. No voltímetro eu não quero que a corrente passe por ele. Ele só vai medir o potencial antes da bateria e depois da bateria para que ele me dê a diferença de potencial. Por isso ele tem que estar em paralelo. Professor, mas o voltímetro também não vai interferir no circuito? Se o voltímetro tivesse uma resistência muito baixa, as cargas poderiam passar por ele e voltar aqui, ó, fazer um circuito com o voltímetro. Para que não passe corrente no voltímetro, então, esse cara tem que ter uma resistência muito alta comparado com o circuito. Logo, o voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência que tende a infinito. Então, resumindo, o amperímetro é para medir a intensidade de corrente elétrica e o voltímetro é para medir a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica. O amperímetro é colocado em série no circuito e o voltímetro em paralelo. Amperímetro ideal, a resistência tem que tender a zero. E no voltímetro, o voltímetro ideal tem uma resistência que tende a infinito. Vamos dar uma olhada numa questão? O cara só quer saber como você vai instalar um voltímetro e como você vai instalar um amperímetro no circuito para medir a tensão elétrica da bateria e a corrente elétrica do circuito. Me diz aí qual é a alternativa correta. Gostou do conteúdo? Essa questão está no YouTube, resolvido com bastante detalhe. Essa e muitas outras questões. Dá uma passadinha por lá. Você me encontra no YouTube. Você pode também me encontrar no Instagram ou ainda no Facebook. Fui, galera!